Olá, pessoal do nono ano e da nona fase. Aqui é a professora Bárbara e vamos para mais uma semana com os nossos vídeos. Essa semana nós vamos falar sobre a equação do segundo grau, fazendo uma revisão do que já foi visto. Bom, para a gente resolver uma equação do segundo grau, quando ela é completa, ou seja, todos os termos são diferentes de zero, tanto A quanto B quanto C, são números que não são iguais a zero, nós utilizamos a dita fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. X igual menos B mais ou menos raiz de delta, que é esse triângulozinho, sobre 2 vezes A, onde A e B aqui são os coeficientes da equação. O delta é uma letra grega e nós chamamos de discriminante da equação. Com ele, a gente consegue saber como que serão as raízes que a equação terá. Se o resultado do delta for positivo, for maior que zero, a equação terá duas raízes distintas, duas raízes com valores diferentes. Se o delta for igual a zero, ela vai ter apenas um valor de raiz, ou duas raízes iguais, tanto faz. Se o delta for negativo, a gente não conclui, a gente interrompe o cálculo e responde que não possui raiz real. Por quê? Quando o delta dá negativo, nós vamos substituir o valor dele dentro da raiz. E no conjunto dos números reais, nós não conseguimos calcular uma raiz quadrada de número negativo. Portanto, a gente responde que não terá raiz real. Bom, o primeiro passo para a resolução da equação é separar os coeficientes A, B e C. Lembrando que o coeficiente A sempre será quem está com o x ao quadrado, o B sempre é o que acompanha o x e o C é o número que está sozinho, é o número que não tem x com ele, a gente chama de termo independente. Depois que a gente identifica os coeficientes, nós calculamos o delta, substituindo naquela formulazinha que eu passei para vocês. Bom, o valor do delta mostra para a gente se as raízes serão duas distintas, duas raízes diferentes, duas raízes iguais, se o delta for zero, ou se não terá raiz real, se o delta for menor que zero. Feito isso, nós vamos substituir o valor de delta na primeira fórmula que eu passei, com x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, para calcular as raízes. Bom, é só isso. Tentem fazer a lista de exercícios de revisão e qualquer dúvida entre em contato comigo. Um beijo e até semana que vem.